Olá, graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor neste dia? Ezequiel, capítulo 15 e o versículo 4. Versículo 3. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Essa palavra aqui, Ezequiel, nos relata aqui uma parábola que Deus levantou Ezequiel naquele tempo para ir avisar aquelas nações no qual estavam fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. E Ezequiel foi levar essa parábola para eles. Ele levou a parábola da videira inútil, que o pau da videira não servia para nada. Não servia para nem queimado, tipo fazer para fazer carvão, para fazer qualquer coisa, para fazer uma estaca, como a Bíblia própria está falando, até mesmo uma estaca para fazer um varal, para fazer uma escada, fazer alguma coisa, ela não serviria para isso, porque ela é uma árvore, ela é um pé de fruta, no qual ela não cresce ereta, ela cresce enviesada, torta. Então ela não tinha, se ela não desse fruto, ela não serviria para nada. E Deus levantou Ezequiel naquele tempo para ir avisar aquele povo, para falar àquele povo que Deus não estava se agradando. Eles tinham uma opinião que prevalecia entre o povo de que era impossível que o Senhor os abandonasse, porque eles eram um povo escolhido, então eles achavam que Deus jamais iria abandonar eles. Eles acreditavam que sua eleição era baseada na preferência que o Senhor tinha por eles, porque eles eram os melhores do que outras nações. Por esta razão, eles não acreditavam na mensagem de Ezequiel. Portanto, Ezequiel tinha que falar do Senhor a parábola da videira inútil. Ele falou a parábola para eles. Eles tinham que se lembrar também de que não podiam ser o prazer de Deus, que não podia, aquilo não era o prazer do Senhor. Deus não tinha e não tem prazer de fazer essas coisas. Ele não tem prazer. Mas se não desse frutos, Deus, como é justo, juiz, justiça, hoje ele ainda é o nosso advogado, ele advoga nossas causas, mas ele é justo. Então eles acreditavam que Deus não ia derramar aquela fúria toda, não ia fazer carbonizá-los, aquelas casas, aquelas pessoas que estavam ali. Deus não ia fazer aquilo, mas eles foram avisados. E a videira é o povo de Jerusalém. A videira representa uma nação, incluindo Israel e Judá. No versículo 4 aqui nos confirma: eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Tanto faz essa ou aquela nação, elas iam ser consumidas pelo fogo. Não tinha distinção nenhuma para Deus, porque Deus estava avisando. E eles achavam que um era melhor do que o outro, então eles poderiam fazer o que quisessem, porque Deus o tinha escolhido. Tipo, eu sou escolhido, então eu não preciso servir a Deus com gratidão. Eu não preciso ser liberta. Eu já sou escolhida, já aceitei Jesus, sou escolhida, está tudo certo. E não está tudo certo. Temos que aceitar a Jesus, temos que ter uma vida repreensiva na presença do Senhor, uma vida exemplar na presença de Jesus. Nós temos que ser exemplo para o Senhor Jesus. Não podemos escandalizar o nome de Jesus de nenhuma forma. Então, e nós como crente, nós como servos de Deus, temos o privilégio de ser servos do Senhor. É um privilégio servirmos a Deus. É um privilégio. Mas também temos uma grande responsabilidade de dar ao Senhor frutos para a sua glória. Nós não aceitamos a Jesus
estamos bem e não precisamos ir atrás de outras pessoas, não precisamos ganhar almas para outras pessoas. Que frutos estamos dando para o Senhor? E não só o fruto de ganharmos alma, mas temos também que ter um comportamento exemplar. Temos que ter um caráter transformado por Cristo. Aceitar a Jesus, deixar os desejos pecaminosos, deixar a vida promíscua, deixar a vida errante lá fora e servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com gratidão, com temor, com tremor a sua palavra. Nós não podemos escandalizar o nome de Jesus, não podemos escandalizar a casa do Senhor, não podemos escandalizar a obra de Deus, não podemos escandalizar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, todos os dias ela nos constrange, ela nos converte, ela nos convence que estamos fazendo coisas certas ou coisa errada. O Espírito Santo de Deus nos convence, mas através da palavra de Deus, de lermos a palavra do Senhor, de ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso que temos que aprender a ler a palavra do Senhor todos os dias, criar um hábito. Esse é um hábito saudável. Através de lermos, o Senhor vai nos lavando de dentro para fora, porque não é a nossa capa de fora, é dentro do nosso coração. É na nossa mente, no nosso coração, que se nós não vigiarmos, faremos morada de muitas coisas negativas. Por isso que a Bíblia diz para nós: primeiro vigiai, depois orai. Vigiarmos a porta dos nossos lábios, vigiarmos o que alimentamos na nossa mente, no nosso coração. Então, nós como crentes temos que ter essa responsabilidade. Nós que servimos ao Senhor, temos que ter esta responsabilidade de servirmos a Deus com excelência. Com excelência. Nós não somos perfeitos, nunca vamos chegar a esse estágio de perfeição, mas temos o dever de sermos justos, temos o dever de sermos corretos, de sermos servidores do Senhor. Esse é um dever que nós temos aqui na terra, e de darmos a Ele bons frutos, porque se nós não dermos fruto com as nossas vidas, a nossa existência é vã e inútil. Tipo, aceitei Jesus, tá tudo bem, e não tá nem tudo bem comigo e nem vou tentar ficar melhor. Isso não é legal. A Bíblia está falando dessa árvore infrutífera, desse pau inútil da videira, que era um pé de uva, que é um pé de uva, e que ela não estava dando fruto. Ele pediu para Ezequiel ir avisar aquele povo, aquelas nações, que Deus iria queimar, que ele ia lançar no fogo para ser consumido. Ele ia lançar no fogo para ser consumido. E Deus, aqui em 2 Reis 25, versículo 9, vamos ler aqui rapidinho. 2 Reis 25, versículo 9, nos fala assim: e queimou a casa do Senhor e a casa do rei. Observe que ele queimou todas as casas. Não escolheu aquele é melhor, aquele é rei, eu não vou queimar. Aquele é o presidente, eu não vou queimar. Aquele é o líder maior evangélico, eu não vou queimar. Não, aquele é pequenininho, eu vou queimar. Aquele é feinho, eu vou queimar. Aquele outro, não. Deus não fez isso. Ele queimou todas as casas, como também todas as casas de Jerusalém. Não deixou uma para trás. Todas as casas dos grandes queimou. Dos grandes, está bem explicado. Todas as casas foram queimadas. Foram avisados, mas eles não deram ouvido à voz do Senhor. E hoje não é diferente. Quantas vezes Deus tem nos avisado para nos consertar, para nos converter, para descermos, para diminuirmos, para exaltarmos o nome do Senhor, para diminuirmos, para que Deus possa crescer nas nossas vidas, para que possamos criar raiz em Jesus Cristo, para que possamos dar frutos, e muitas das vezes não temos dado ouvido, porque muitas das vezes também Deus tem permitido usar pequenos
pessoas sem nenhum título, pessoas que não é nada, e não vamos dar crédito porque ele ou ela não tem título, querem ouvir os grandes, e Deus muitas das vezes usa os menores para confundir os grandes, e as pessoas não estão dando ouvido, porque temos que viver a verdade da palavra do Senhor, pregar a verdade da forma que a Bíblia está escrito. Não podemos rodear, não podemos ficar cocheando em dois pensamentos, mas temos que falar a verdade. Temos que falar a verdade da palavra de Deus. Não é mais tempo de estarmos passando a mão na cabeça, de dizer, não, fica assim mesmo que está tudo bem. Não aceita Jesus, só aceita e está tudo bem. Traz todas as coisas do mundo de fora para aqui, para dentro da casa do Senhor, que está tudo certo. Traz todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, fica com Ele. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer esse tipo de coisa, porque isso não é agradável aos olhos do Senhor. E como a videira sem fruto, nosso testemunho será destruído. Não temos testemunho nenhum. Se não temos fruto, que testemunho vamos dar? O que vamos falar? Se não temos experiências com Deus, se não temos comunhão com Deus, que experiência vamos passar? Como vamos ganhar outras vidas se nós não temos testemunho? Se nós não temos experiência com Deus? Então, nós temos que despertar para isso. Nós que servimos ao Senhor, temos que despertar para darmos bons frutos, bons comportamentos, bons testemunhos, bons exemplos, tanto na casa do Senhor, como na nossa casa, no ciclo familiar, na sociedade, aonde quer que formos, sejamos exemplos, sejamos sal, sejamos luz, aonde quer que formos. É isso que Deus quer que nós façamos. Deus tem nos avisado. Deus tem levantado vários Ezequiel. Lógico que não se compara o Ezequiel, a pessoa de hoje com o Ezequiel lá do passado, que vivia uma vida íntegra ali, vivendo mesmo, servindo ao Senhor. Mas hoje Deus tem levantado outras pessoas com as mesmas formas de levantar, de falar, de avisar ao povo para se converter, levando a palavra verdadeira, lendo a palavra do Senhor, e as pessoas não estão dando ouvido. Mas um dia isso irá ser cobrado. Quer seja crente, quer seja não crente, quer seja líder, quer seja obreiro, quer seja membro normal, quer seja lá fora a sociedade, quer seja presidente, governo, deputado, seja lá quem for, Deus vai trazer essa conta. Vai ser cobrado. Todos os maus exemplos, todos os maus testemunhos, porque as pessoas acham que fazem as coisas e está tudo correto, deixa para lá, e Deus não deixa para lá, porque Ele é Deus de justiça, porque Ele que conhece a mente e o coração do homem. Nós não conhecemos, mas é Deus quem conhece. Nós sabemos o que pensamos, mas nós não sabemos o que o outro pensa. Nós não sabemos o que o outro maquina, se Deus não nos revelar. Nós não sabemos o que o outro vai fazer se Deus não nos avisar. Então, para isso, temos que ter comunhão com o Senhor. Vamos ler aqui em João 15, versículo 6. Vamos ler, ver o que Deus tem para falar para nós aqui. João 15, versículo 6 nos diz: se alguém não tiver em mim, será lançado fora. Se não tiver enraigado em Cristo, raiz em Cristo, aceitado a Jesus, liberto por Jesus, transformado por Jesus, com caráter lapidado, transformado por Deus, a Bíblia diz, será lançado fora. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou apontando, não sou eu que estou acusando, não sou eu que estou aqui querendo ser, não sou nada, sou pessoa simples, somos iguais, somos pessoas de Deus. Deus não pensa o mal de nós, Deus não quer fazer o mal conosco, não. Ele quer que um dia nós estejamos no céu, ali glorificando ao Senhor juntamente com os anjos, dizendo glória, 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 dizendo santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Esse é o prazer de Deus para conosco, esse é o prazer dele. Com a vara e secará, e os colhe e lançam no fogo e ardem. Deus está avisando que nós temos que
nos converter, nos consertar da forma que Ele quer que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Não ficarmos anos e anos e anos servindo ali e fazendo as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Se lá fora, se alguém lá fora tinha a vida promíscua, na casa do Senhor, servindo a Deus, já não pode mais, não deve continuar com a promiscuidade. Se lá fora tinha a vida de prostituição, não pode na presença do Senhor continuar com a prostituição, com o adultério. Se lá fora os casais, os cônjuges não se respeitavam, se traíam uns aos outros, na casa do Senhor não pode mais. E se por acaso na casa do Senhor tem alguém servindo a Deus, traindo uns aos outros, traindo seus cônjuges, pare com essa situação, porque Deus não se agrada disso. Deus não quer, Deus está avisando. Para, é o que Deus está dizendo. Para que não venha a ser lançado no fogo como essa videira que não tinha fruto para dar. Deus não se agrada disso. Então, a Bíblia está dizendo aqui, e os colhe e lançam no fogo. No fogo. Então, pare. Servir a Deus é servir com alegria. Não é sacrifício servir ao Senhor, mas servir com alegria, tendo destreza, tendo entendimento da palavra do Senhor. É se alimentando da sua palavra todos os dias, para ser enraizado, criar raiz em Cristo Jesus. Continuando aqui. Como ramos em Cristo, a videira verdadeira, a nossa principal função é dar frutos para Deus. A nossa principal função é dar frutos para o Senhor, frutos de arrependimento de nós mesmos, através dos nossos exemplos. As pessoas estão vendo que somos mudados, transformados, somos justos, somos corretos, somos pessoas hospitaleiras, pessoas diferentes das pessoas que não têm distinção, que não têm a luz da Bíblia, que não vivem a luz da Bíblia. Eles vão entender, ali verdadeiramente é um servo de Deus. Então eu vou seguir o Jesus que eles servem. Nós temos que dar exemplo, e a nossa função é dar exemplo. Nosso dever é dar exemplo e trazer frutos para o Senhor, trazer outras vidas para Jesus. Porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está cheio de situações. E não podemos viver na casa do Senhor desta forma. A casa do Senhor é um alento. A Bíblia diz que nós temos que ter o prazer de permanecer na casa do Senhor por longos dias. Não quer dizer estar todos os dias, nem quer dizer estar o dia inteiro, mas que seja o seu tempo, mas que seja com prazer, que seja aquele longo, aquele tempo pequeno, que seja um tempo verdadeiramente de adoração ao Senhor Jesus. Temos que entender que Jesus está nos alertando. E principalmente significa o desenvolvimento do caráter cristão, como eu já tinha falado. Como visto fruto do Espírito, a pessoa que serve a Deus vai ter um caráter diferente. O caráter lá fora, que era um caráter de promiscuidade, o caráter leviano, caráter de engano, caráter de corrupção, caráter de promiscuidade, caráteres levianos de todas as formas possíveis. Quando viermos para aceitar a Jesus, quando aceitamos a Jesus, a nossa vida muda. Nós não podemos continuar servindo ao Senhor com as mesmas coisas, porque não estamos enganando a Deus, porque Ele vê todas as coisas. Estamos enganando a nós mesmos, passando o tempo e Deus lá do céu só vendo e anotando, vendo que não estamos nos humilhando, vendo que nós não estamos nos dobrando, vendo que nós não queremos nos converter, nos consertar, não queremos melhorar, não queremos ser diferente. Tem um preço para todas essas coisas? Tem. Muitas das vezes somos apunhaladas, muitas das vezes passamos por situações desagradáveis, sim. Não vivemos uma vida de perfeição, não, nunca. Somos experimentados todos os dias, somos tentados todos os dias. Mas se temos o temor do Senhor no nosso coração, nós temos sabedoria, temos entendimento, porque a Bíblia diz isso para nós. E nós cremos e confiamos. E somos leves em Cristo Jesus, somos felizes na presença do Senhor. É prazeroso servir ao Senhor com alegria.
É prazeroso servir ao Senhor. A parábola da videira, para explicar seu verdadeiro propósito, em João 15, versículo 1, versículo 2. Vamos entender aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a vara que não der fruto, a árvore que não der fruto, a videira que não der fruto, a Bíblia está dizendo que corta e lança. Quer seja na casa do Senhor, quer seja lá no meio político, se não estiver dando fruto, se estiver trazendo frutos de destruição, se estiver trazendo fruto de tristeza, de falta de comunhão, de situações de corrupção, seja onde for, Jesus está dizendo bem aqui através da sua palavra, no livro de João 15, que corta e lança no fogo. Então, a situação política da forma que está, não perca a fé. Continue confiando no Senhor, que Deus vai agir, Deus irá fazer justiça, Deus irá fazer o melhor para os servos do Senhor, Deus irá fazer o melhor para nós. Deus irá fazer justiça. A árvore que não der fruto, a videira que não der fruto, a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo que corta e lança no fogo. A Bíblia que diz, seja qual situação for, se for na sociedade, se for na sua casa, na sua família, se for na casa do Senhor, a Bíblia irá se cumprir. Não existe melhor ou pior para Deus. Não existe porque fulano que tem um patamar maior, fulano que é um líder espiritual maior, fulano que é o chefe tal, fulano que é isso de tal estado, de tal país, de tal município. Não, ali não vai ser tocado. Deus toca, Deus quebra, Deus tira, Deus arranca. Deus faz essas coisas. É só confiarmos no poder de Jesus. Estamos sendo avisados todos os dias e temos que confiar no poder do Senhor. E a única maneira pela qual alguém pode dar o fruto é tendo comunhão com Deus. Se tivermos comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com meu irmão, se eu não tiver comunhão com a igreja do Senhor, se eu não tiver comunhão na minha casa, se eu não tiver comunhão na sociedade. Eu não posso ter comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que sou mentiroso. É a Bíblia quem diz. São palavras duras? São palavras duras, porque é para nos constranger. É a Bíblia quem nos constrange. É a Bíblia que diz onde estamos errando, onde não estamos. Então, aqui em João 15, versículo 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, se não estiver enraizado em Cristo, se não estiver fortalecido em Cristo, como eu vou dar fruto? Se eu não estiver alicerçado em Cristo, se eu não estiver em comunhão com Deus, se eu não estiver em diálogo com Deus, se eu não tiver o hábito de ler a palavra do Senhor, se eu não buscar o Espírito Santo, como eu vou entender? Como nós vamos entender que temos que ter comunhão com o Senhor, que temos que estar enraizado em Cristo, enraizado, e temos que dar frutos? Em João 15, 4, está confirmando que a vara em si mesma não dá fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, em Deus. Bem clara, em Deus. Essa raiz nós encontramos em Deus, temos em Deus, através da nossa comunhão, através da nossa oração, da nossa humilhação, de nós nos despojarmos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque as coisas velhas já se passaram,
Nós não podemos trazer as coisas velhas novamente para a nossa vida nova com o Senhor. Não podemos fazer isso. Então, nós temos que entender que o Senhor Jesus nos corrige porque Ele nos ama. Aqui em João, e isso aplica tanto à vida pessoal também. Isso é a vida pessoal, a igreja, a sociedade, a todas as formas de viver. Não é só por uma forma, é para todas as formas. Nós temos que ter comunhão com o Senhor, ter raiz em Cristo e agradar ao Senhor com o nosso comportamento. E o valor da videira está no fruto que deveria estar sobre ela. Se entende como de costume. Aqui como de costume. E a causa, nós vamos entender também. Queremos entender. Vamos aqui pensarmos juntos. Toda situação, quando acontece uma situação, quer seja na casa, na igreja, na sociedade, no bairro, aonde for, tem um porquê, um para quê. Nada acontece assim. Uma desarrumação não acontece assim. Uma casa, para ser bagunçada, para ser toda desorganizada, começa ao colocar um copo aqui, um prato ali, uma xícara lá, um chinelo no meio da casa, uma roupa jogada em cima da cama. Se você não ficar mantendo a organização, de repente a sua casa está toda bagunçada, virada. Para colocar de volta no lugar, isso traz uma situação, estresse, tem que arrumar tudo de novo. E para se fazer uma faxina, você arranca todos os móveis do local e limpa tudo por baixo, para tirar toda aquela sujeira, para você fazer uma faxina boa. E nessa situação, numa situação de uma destruição de uma nação, elas estavam vivendo numa situação pecaminosa. E numa situação de uma casa, de uma família, é uma situação por falta de um diálogo, por falta de uma compreensão, por falta de buscar a palavra do Senhor Jesus. Porque se um não está buscando, o outro busca a restauração da casa, da família. Se um não está lendo a palavra de Deus, o outro lê, para que não venha ser, para que a casa não venha a ser destruída. Um tem que buscar. Para isso, são dois. Buscar ao Senhor. Então, temos que entender que Deus, Ele está nos alertando. Deus, Ele está nos falando. E a causa desse incêndio, vamos ler aqui em Êxodo 15. Um momento. Tinha deixado marcado. Êxodo 15, versículo 8. Vamos entender qual foi a causa desse incêndio. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, e correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Êxodo 15, versículo 8. A causa deste incêndio, que eles agiram de forma infiel, porque eles tinham a proteção de Deus e eles pisaram na fidelidade de Deus, que eles prometeram a Deus solenemente, eles prometeram ao Senhor dizendo que fariam tudo que o Senhor ordenara. E eles não cumpriram, por isso causou aquele total incêndio. E trazendo para os dias de hoje, para a vida de um casal, novamente falando, o incêndio, quando chega à vida de um casal, por alguma coisa está faltando. Está faltando alguma coisa. Então, está faltando oração, comunhão com Deus.
como eu já havia falado, comunhão, diálogo, compreensão. Se não dá para dialogar, tem tempo que não dá para dialogar, porque a situação é constante. Então, orar, oração com ação, com os cuidados, com zelo, com respeito, nunca faltando respeito, porque a infidelidade de um casal conjugal é uma das coisas mais chocantes que um ser humano pode ter. Uma pessoa, uma nação, é horrível uma infidelidade do seu governo para com o seu país, para com o seu estado, do prefeito para com a sua cidade, o seu município, de um presidente para com a sua nação, de um líder para com a sua igreja, de um membro para com a sua igreja, de uma pessoa para consigo próprio. Infidelidade. Tudo isso é infidelidade e muito mais. Então são coisas que não agradam a Deus. São coisas que aquela cidade, naquele tempo, as nações estavam desta forma. E Jesus está falando para nós hoje. Porque causa veio incêndio a tua casa, a tua família. Porque causa veio incêndio a tua empresa, até mesmo a sua empresa. O que está acontecendo no meio da sua empresa, que está, de repente está perdendo, de repente não está tendo bons lucros. Que tipo de infidelidade está havendo no meio da tua empresa? Que tipo de infidelidade está havendo na tua casa? Que tipo de infidelidade está havendo na igreja, na sua congregação? Que tipo de infidelidade está havendo no seu município, no seu estado, no seu país? Quer seja onde for, Deus está avisando para consertar, para converter e dar bons frutos. Em 2 Coríntios 5, versículo 15, vamos ler aqui mais uma referência. 5, versículo 15, nos diz assim, 5:15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Deus morreu por todos. Deus morreu pelos políticos, pelos presidentes, dos municípios, dos estados, da nação, das nações. Ele morreu por todos os servos dele, pelos líderes, por todos. Deus morreu por todos. Mas para que não vivam mais para si, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio prazer. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que seja o prazer na lei do Senhor, que na sua lei medite de dia e de noite. É o que Deus está dizendo para nós. Então, quais os frutos? Quais os frutos que Deus quer nós venhamos dar para Ele? Em Gálatas 5:22, vamos ler mais essa referência. Gálatas 5:22 fala dos frutos que Deus quer que nós venhamos dar para Ele. Frutos de bênção, frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de transformação, em nome de Jesus Cristo. E agora para encontrar nesta Bíblia. Enfim, vamos continuar aqui. E o que impede de dar esses frutos? O que impede? O que nos impede de darmos frutos ao Senhor? E darmos bons frutos? Existe época de floração, existe época que estamos bem floridos, bem alegre, bem revestidos, bem animados. E existe época que estamos um pouco menos sem flores. Para tudo tem um tempo. Então existe esse tempo que estamos, mas nunca deixando a presença do Senhor. E também temos que observar a qualidade do solo, de que forma a nossa planta, de que forma nós estamos plantados, se o nosso solo está bem, se nossos pés estão enraigados, se não tem pragas, se não tem bichos, se não tem coisa ali nos rodeando, para prestar atenção, para tirar, para sempre estar limpando, para que não venhamos morrer. Se tem doenças enraigadas, se tem doenças espirituais, se tem coisas, se tem potestade do mal perturbando,
para ter vigilância, para ter entendimento e repreender em nome de Jesus Cristo, para ver a idade da planta, para ver o que está faltando, que tipo, se a planta já está idosa, existe alimento também para os idosos, existe todas as formas, existe força. A Bíblia diz que são renovados como a águia. Deus renova, Deus fortalece. Não é porque está idoso que não vai mais orar, que não vai mais buscar, porque já está tudo correto. Não, engana-se. Tem que continuar orando, enraizado, fortalecido no Senhor Jesus. Qual deficiência? Ver a idade da planta, ver que tipo de deficiência, que tipo de nutrição. Qual a deficiência? Qual a situação que você acha que não tem condições de ser liberto? Mas para Deus não há impossível. Tudo para Deus é possível. Tudo para o Senhor é possível. Para Deus tudo é possível. E tudo é possível ao que crê. Se você crer, confiar, você pode ser liberto deste teu mal. Deus te liberta dessa deficiência. Se a sua deficiência é não manter a sua mente ligada com Deus, Deus te liberta. Se a sua deficiência é ter pensamentos malignos, pensamentos alucinantes, Deus liberta dessa loucura, Deus liberta da esquizofrenia, Deus liberta da bipolaridade, Deus liberta em nome de Jesus pelo poder da palavra, da depressão, Deus liberta de várias síndromes, seja qual síndrome for. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Se for preciso, vá ao médico, vá. Se for preciso usar a medicação, use, mas confiando no Senhor, não confiando na força do seu braço, no seu dinheiro, porque pode pagar. Não, confie no Senhor, seja qual deficiência for. Se a sua deficiência é não parar de pensar em sexo, vamos dizer assim, Deus liberta a sua mente, Deus liberta o seu coração. Se a sua deficiência é pensar na mulher alheia, Deus liberta. Se a sua deficiência é pensar no marido alheio, Deus te liberta em nome de Jesus Cristo. Deus liberta em nome de Jesus Cristo. Se a sua deficiência é xingar a sua esposa, desrespeitar a sua esposa, Deus liberta em nome de Jesus Cristo. Se a sua deficiência é não ter prazer de ler a Bíblia, Deus liberta em nome de Jesus Cristo. Deus liberta, Deus transforma. Basta confiarmos no Senhor. E seja qual deficiência for, Deus liberta em nome de Jesus Cristo. E qual nutrição falta? A fé, a oração, o jejum, a consagração, se afastar das coisas que não são legais, se libertar das coisas que não são legais e se fortalecer através do poder da palavra de Deus. A falta de poda, de repente, tem plantas, tem árvores que precisam ser podadas para ela poder crescer. Qual a poda que precisa na sua vida? Vá cortando as arestas, cortando as coisas que não te traz temor, que te traz falta de vigilância. Vá cortando as coisas. Se for amizades, se por acaso você não consegue estar perto dos velhos amigos, você vai estar ali se unindo e vai estar se misturando, então se afaste. Porque não podemos ser desunidos, mas misturado nunca, jamais, depois que servimos ao Senhor. Não podemos mais voltar às mesmas práticas. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e que tudo Ele fez novo para nós. E ainda outro, seja qual for, Jesus transforma, Jesus liberta. Então que possamos dar frutos na presença do Senhor Jesus. Fruto de amor, fruto de contentamento, fruto de paz, fruto de alegria, fruto de ganhar almas, fruto de trazer pessoas, fruto de curar vidas, fruto de curar outras pessoas, frutos de libertar pessoas em nome de Jesus Cristo. E temos que trazer frutos ao Senhor, fruto de nós mesmos, fruto no meio da nossa casa, da nossa família, para sermos sábios, para sermos inteligentes, para sermos apaziguadoras em nome de Jesus Cristo. Temos que dar frutos ao Senhor e Deus se agrada disso.
Jesus todos os dias tem nos avisado, tem nos alertado, tem nos concedido esse privilégio. Por isso que somos privilegiados no Senhor Jesus Cristo. Que possamos dar fruto em toda a nossa maneira de viver. Eu aqui estou folheando a Bíblia o tempo todo, não encontrei o livro de Gálatas, porque a Bíblia está toda... Não encontrei, então estou com outra Bíblia. Mas é isso, a referência de Gálatas 5:22. Então, que você continue curtindo, curta esse canal, compartilhe com aqueles também que precisam ouvir a palavra do Senhor. Se inscreva neste canal. Você que está hoje ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo e abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue iluminando o seu caminhar em nome de Jesus Cristo. A você que ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus como Salvador da sua alma. A você que está afastado, venha de volta. Jesus está te chamando, Jesus te espera. O seu lugar está vazio te esperando. A você que está fraco, se fortaleça no Senhor Jesus, porque Deus, Ele é força. Ele te fortalece, Ele jamais te deixou só. Esse é o privilégio também que nós temos, que Deus jamais nos deixa só. Encontrei Gálatas 5:22. Vamos ler só para confirmação dos frutos aqui. 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, que nós possamos ter esses frutos na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso convívio, na nossa vizinhança, no meio da sociedade, que todos que estejam ouvindo essa palavra, que Deus venha falar mais ainda ao seu coração, que Deus venha trazer mais entendimento, e que o Espírito Santo de Deus continue falando à sua mente, em nome de Jesus Cristo, que seja uma videira frutífera, para que não venha a ser queimado e lançado no fogo do inferno. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar, de curtir, não esqueça de comentar o que Deus tem feito na sua vida, através dessa palavra tão simples, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Jesus querido, Deus da glória. Meu Deus e meu Pai, que possamos dar frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de um caráter lapidado por Ti na Tua presença, que possamos ser diferente, que possamos ser exemplo, que possamos, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, sermos fortificados na Tua presença. Em nome de Jesus, continua abençoando todas essas pessoas que estão a ouvir este vídeo, ver este vídeo, onde quer que chegue nos mais lugares longínquos desta vida. Em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Graças te damos, meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, seja abençoado por Deus, seja guardado por Cristo, porque Ele te ama, Ele nos ama, Ele nos quer ver bem na sua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus.